E aí, se tu tivesse pego aquele imóvel do Brasil vendido e eu teria comprado aqui... 2 casas aqui. E essas casas, hoje, elas valem 6 vezes mais do que o imóvel nosso do Brasil. Ader e Aline, sejam bem-vindos ao nosso canal. Muito obrigada. Eu queria hoje conversar com vocês sobre a experiência de como foi a transição de vocês como família aqui para os Estados Unidos e por que vocês acabaram escolhendo o Texas, que não é tão conhecido pelos brasileiros como um lugar para mudar, para morar. Como foi essa escolha? Sim. Interessante a sua pergunta, porque a maioria das pessoas, né, migram para os Estados Unidos e fazem essas decisões baseadas na questão profissional, né? E no nosso caso, nós fizemos uma decisão baseada em vários índices, né? Por que o Texas? Eu acho que foi a primeira questão que nos chamou a atenção foi por causa da qualidade do ensino público no Texas, né? Então nós temos uma filha, né, que estava estudando numa escola muito boa em São Paulo. Então a gente não podia fazer essa transição para qualquer escola. Então, realmente, as escolas públicas do Texas têm uma nota muito alta, né, uma qualidade de ensino, e que oferecia também o ensino da língua inglesa, né, ia fazer essa transição. Ela teria classes de inglês dentro da escola pública. Então, isso para mim assim, me deixou muito maravilhada, que ela poderia estudar numa escola pública de qualidade e ainda ter também toda a questão do ensino, né? Nós vimos também que as casas também tinham um preço muito affordable. Naquela época, assim, a gente via umas casas lindas, maravilhosas, como se fosse um condomínio de Alphaville, né? Que, assim, era assim, era um sonho. Quando eu conheci um pouco melhor do Texas, eu falei, esse lugar é um sonho. Tive o prazer de conhecer o Ader e a Aline logo que eles chegaram aqui em 2013. As nossas filhas se tornaram muito amigas quando eram pequenininhas, com 7 aninhas, e foi um momento muito bacana. Então, conta pra gente um pouquinho, quanto tempo vocês estão aqui e o que vocês sentem hoje em relação àquele momento? O que vocês acham que acertaram na hora da adaptação aqui no Texas? Foi difícil a adaptação? Não foi difícil, né? Quando nós chegamos aqui, nós estamos aqui há 12 anos, acho que é isso, vai fazer 12 anos, né? Então, assim, foi muito tranquila a adaptação da Júlia, pelo fato que ela entrou numa escola boa, que abraçou o processo de aprendizado, né? Tivemos a oportunidade de ter bons amigos, né? De nos conectar com famílias que já estavam aqui, já estavam estabilizadas aqui. Lembra quando a gente tinha os eventos que, né, a gente fazia o clube lá dos brasileirinhos, né? Playgroup das crianças. Isso era tão importante, fazia muita diferença. Ela saber que ela ia encontrar uma amiguinha da mesma idade dela. Então é uma paz para os pais, né? Quando a gente tem aquela paz de saber que os nossos filhos vão estar sim inseridos numa cultura americana, mas ao mesmo tempo vão ter amigos brasileiros. Isso é importante. É parte da adaptação da criança, né? Saber que não está só. Eu lembro quando a gente veio da Flórida para o Texas, já estava 15 anos na Flórida, tinha amigos de muitos anos, já tinha a nossa vida estabilizada. E quando a gente veio, a minha filha estava com 4 anos e meio. E quando chegou aqui no Texas, que a gente não conhecia ninguém, ela passou por uma fase muito de... E se acontecer alguma coisa com vocês? A gente não conhece ninguém. E os playgroups, que aqui é muito comum, você encontra playgroups da cidade às vezes, e dependendo do seu interesse, né, você consegue. A gente entrou para um grupo de famílias com crianças na mesma idade que ela, e a gente começou a participar desses playgroups e ela ficou mais tranquila depois de ver que a gente já conhecia alguém. Sim. E no nosso caso, era playgroups com americanos, porque a gente demorou a conhecer brasileiros aqui quando a gente chegou, mas para minha filha foi super importante. Então, mesmo antes de eu ser realtor, eu já fazia todos esses eventos que eu faço para os meus clientes, já fazia os encontros, promovia encontros dos brasileiros para as crianças,
o meu principal objetivo era que a minha filha mantivesse o português. E eu pensava, se ela tiver amizade com amiguinhos brasileiros, ela vai conseguir manter o português. E no final das contas foi bom para a minha família e para as outras famílias que estavam chegando, né, Aline? Sim, foi fundamental. Acho que quando a gente migra, né, de um país para o outro, acho que a preocupação maior dos pais são com os filhos, como os filhos vão se adaptar numa nova cultura, né? Outra coisa que eu achei que foi fantástica aqui no Texas, que eu amei muito, foi o clima. Não ter aquela preocupação de que eu vou ter que me adaptar à neve, às condições severas do clima, para mim, me tirou um peso dos ombros. Saber que eu ia, né, para um país, né, de primeiro mundo, né, com uma cultura de muita segurança também, né, e o clima maravilhoso, né? Então, eu lembro que vocês chegaram a comentar que vocês tinham pensado em Chicago também. Sim. E essa questão é uma das coisas que a gente, olhando para trás hoje, a gente vê que a gente acertou. Quando você olha o número de dias com sol e o que você tem no Texas versus Chicago, as chances da pessoa entrar numa depressão é muito maior em Chicago do que aqui. Então essa é uma questão também, porque você pode ter o sonho de morar em Nova York, em Manhattan, né? Porque não tem só o desafio financeiro, que é uma cidade mais cara, ou o sonho de ir para a Califórnia, que também é caro. A gente tinha alguns balizadores, igual Califórnia, 6 horas de diferença não dava, porque eu ainda tinha negócio no Brasil. Então quando tu decidiste fazer a transição, tu mantiveste a tua empresa no Brasil. E como foi? Então, isso era um fator importante. Isso era um fator importante. A gente mapeou o clima e mapeamos as regiões horárias. E tinha um outro fator que a gente olhou, tinha de ter voo direto para o Brasil. Então, por isso que a gente escolheu Chicago, que é o hub da United, aqui é American, né? A gente descartou de cara a Flórida, não consideramos a Flórida porque... Por quê? Porque pra gente a Flórida é um lugar para você passear, para você conhecer, para você ir pra Disney, para você conhecer e viver. A gente já tinha ido muito pra Flórida. Vocês compraram uma casa de investimento na Flórida? Mas ali foi uma casa de investimento que a gente sabia que não era um investimento pra gente viver, era investimento, de um modo geral. E então, assim... Por todas as questões culturais que agrega na Flórida, a gente descartou a Flórida. Então, do leste americano, a gente considerou Connecticut. Por que Connecticut? Porque eu tinha ligações em Connecticut. E também é super frio, 9 meses também de inverno. Frio, exato. Eu tinha muita restrição de ir para o frio. Eu falei com ele, nós podemos ir, mas eu não vou para uma região fria. No Brasil, vocês são da onde? Nós somos de Minas, de Belo Horizonte, né, os dois. Tem um clima super ameno, sim, né? Não chega a ser o calor do Nordeste, mas também não é o frio do sul do Brasil. Sim. Mas era muito importante que eu permanecesse casado com a Aline. Então, porque era algo que a gente falava, nós iremos para a América, mas nós não vamos vender a nossa alma na América, né? Porque o que acontece com muitos casais que vêm com um sonho para cá, né, vem com um objetivo e chega aqui é só trabalho, né? Então as pessoas têm que ter esse cuidado, né, no casamento, na criação dos filhos, né? Tem que ter uma qualidade de vida, não né? Não se perder, né? Então... A vida aqui que é atribulada. A gente não tem ajuda doméstica, não tem empregada, trabalha muito, é um país que se deixar valoriza muito mais o trabalho do que o descanso. Então, a gente tem que se cuidar mesmo. E esse é um ponto importante, que o homem ele tem que estar disposto a entender esse processo. Que não existe em São Paulo tem até a folguista, né? A gente fazia um pouco dessa questão, dessa comparação. Aqui não tem muita ajuda familiar, então existe toda uma dinâmica interna. Todos os empresários e homens que vieram para cá
eles passaram por essa adaptação. É verdade, isso é um ponto muito importante para se falar, porque como não tem empregada, não tem ajuda doméstica, geralmente a atitude do homem tem que se adaptar, né? O marido tem que se adaptar a ajudar e a pôr a mão na massa, ajudar com as crianças, ajudar a cozinhar, que muitos não estão acostumados no Brasil, e a cuidar dos filhos e a ajudar a limpar a casa e tudo isso, né? Era um dos meus maiores medos, é não ter ajuda aqui na casa. Ah, tu tinha já essa preocupação, Aline? Tinha, porque eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou, né, aprender inglês, como que eu vou me recolocar no mercado de trabalho e ao mesmo tempo tomar conta da casa sozinha. Porque, né, no Brasil eu sempre tive a oportunidade de ter pessoas para me ajudar, né? No Brasil não é algo de luxo você ter uma empregada, uma babá, né, uma faxineira. Era sempre muito acessível para todos, mas aqui era diferente. Mas eu me surpreendi muito, né, como que eu me adaptei dentro da casa. É tudo muito fácil de fazer, é tudo muito prático. Eu aprendi muito rápido a como preparar as refeições, a dinâmica da casa se encaixou muito rapidamente. Porque aqui eu sempre falo isso para quem está vindo do Brasil, porque a maioria das esposas me fala, eu quero uma casa pequena, porque eu que vou ter que limpar. Não sei se vocês tiveram essa visão também. Tivemos a mesma visão. Essa mesma visão. Fala geral. Essa é uma fala geral. E as pessoas mas eu sempre explico aqui, as janelas ficam sempre fechadas, porque tem um ar-condicionado central, as coisas são muito mais práticas e suja menos pelo fato de não abrir tanto a janela. E muitas pessoas me falam, mas eu quero abrir a minha janela, mas do jeito que a construção é aqui, os ar-condicionados puxam o ar de fora, filtram, jogam para dentro da casa, depois tem um outro tubo que puxa o ar de dentro da casa, então está sempre renovando. Então não é necessário abrir a janela. Aqui tu sente que é mais prático manter a casa limpa do que era no Brasil? Muito mais, muito mais. No Brasil, né, a casa aberta suja demais, é muita poeira, então tem que tirar pó, tem que passar pano quase todos os dias, limpar banheiro, né? Então, assim, aqui nós temos também ajudas, né? Pessoas que fazem faxina de 15 em 15 dias, não é algo assim tão difícil de manter. Eu fantasiei muitas coisas na minha cabeça antes de vir para cá, de pensamentos pré-concebidos do que eu tinha. Como que seria a minha vida? Eu achava que eu ia perder o meu conforto, que eu ia perder a qualidade nesse ponto. Eu falava, mas meu Deus, vou ficar lá cuidando de casa, cozinhando, lavando. Ainda pensava em passar. Para completar, lavar e passar. Porque ainda estava com o mindset do Brasil. Né? Como que eu vou passar as roupas? Como é que eu vou lavar? Coisas básicas que eu achava que eu sabia sobre a cultura e somente vivendo aqui que a gente vê como é prático, né, a rotina, a dinâmica da casa. Né? Então foi um aprendizado muito rápido. Boa, Aline, esse foi um ótimo ponto, porque muitas vezes eu sinto que as pessoas vêm com o que conhecem, o que é super natural, você vir com a ideia do que você conhece. Mas muitas vezes vem fechado para entender como a cultura funciona e como eu vou me adaptar nessa cultura. E é isso que eu tento explicar para os meus clientes. Esquece o que você sabe do Brasil, entende como as pessoas fazem aqui, porque tudo tem um motivo de ser do jeito que é. Então, meu marido que sempre fala, aqui nos Estados Unidos é tudo muito prático, se tá difícil, a gente está fazendo alguma coisa errada. Verdade. Porque é tudo muito prático. Mas essa adaptação de não ter empregada, para vocês, então, para ti foi tranquila, quando tu viste que aqui a dinâmica da casa é diferente por causa das janelas que não ficam muito abertas e o marido que tem que ajudar mais em casa. Foi difícil para vocês entrar nesse novo ritmo? Não, assim, no início é tudo muito novidade, né? Então, a gente procurava sempre fazer coisas práticas, né? Coisas no Brasil que demoravam muito tempo, por exemplo, vou ter que picar todos os legumes, né? Limpar, tirar toda a casca das frutas, toma tempo. Então, a gente começou a perceber que
algumas coisas que a gente investia na casa liberava muito tempo para a gente, né? Frutas já picadas, os legumes já todos picadinhos, congelados. Que é então, muito comum aqui, né? Você vai percebendo que são coisas simples de fazer, né? Então, assim, eu me perdia muito no mercado, eu perdia horas fazendo compra, mas eu ficava opção, quase né? meio-dia lá dentro do Walmart, porque comprar um molho de tomate tinha mais de 10 tipos de molho e não sabia todos os nomes. Então, foi um processo de me educar, né? Para quanto tempo que eu vou gastar ali, quanto tempo que eu vou gastar fazendo a casa, a comida. No início, vou te confessar que eu ficava meio maravilhada mesmo. Como assim? Eu me perdia dentro dos lugares. Aqui as lojas são muito grandes. Se você quiser ficar 3, 4 horas dentro de uma loja, você fica aqui tranquilo, andando pelos corredores, vendo os pacotes, as coisas. E coisas simples, por exemplo, a Júlia queria o Nescau. Eu não achava o Nescau porque era uma lata amarela desse tamanho que é o Nesquik. Né? Então eu passava e não conseguia, não reconhecia, porque é muita informação visual. Então eu gastava muito mais tempo para comprar as coisas, né? Um arroz, lembra que a gente falava, como comprar arroz aqui, gente? O arroz não existe, feijão onde eu compro? Então eram coisas básicas que há 10 anos atrás nós não tínhamos essas informações tão handy, né? Tão na nossa vida, né? Hoje temos Instagram, temos informação disponível para todos aqui. Mas antigamente não. Mas uma coisa que aconteceu com a gente também nós tínhamos a facilidade porque eu já tinha morado nos Estados Unidos. O que aconteceu comigo foi, morei no Texas 8, 9 meses. Depois eu fui para Oklahoma e no Tennessee. E tu vieste aqui para morar estudando ou a trabalho? Eu, na verdade, eu vim porque eu tinha de vir antes dos 21 anos, por causa de questão do green card de família. A família americana. Isso. Mas aí isso coincidiu com o momento da faculdade. E eu fui para a faculdade. Como eu fui para a faculdade em estados que são menores e que têm menos brasileiros, eu me infiltrei e realmente entrei dentro da cultura americana. Então, o tipo de alimentação e as informações que eu tinha eram mais americanas. Então, você falasse, por exemplo, o arroz basmati, eu também estava aprendendo com ela isso, né? O tipo de feijão, isso tudo foi uma experiência para os dois nesse aspecto, em termos de adaptar essa alimentação, porque eu vivi aqui na década de 90, então na década de 90 era outra realidade, era outro momento, a gente não tinha acesso. Eu me lembro que eu trazia do Brasil Guaraná. Hoje você entra na Amazon, se você não vai no Fiesta ou algum lugar aqui, você entra na Amazon e te entrega aqui em casa. Então são coisas assim que a gente que eu tive de aprender a fazer naquela época, que são momentos diferentes. E eu acho também que eu tive essa experiência de ter mudado sozinha aqui para os Estados Unidos, que eu vim para cá muito jovem, né, com 23 anos, vim sozinha, e depois mudamos para a Espanha já com a família, com filha de 11 anos. Quando é com a família, a sensação que eu tive eu tenho que estar bem, mas tem que primeiro ver se está todo mundo bem. Sim, se o meu marido estava bem, se a minha filha estava bem, para eu achar que eu estava bem também. Vocês tinham uma vida super confortável no Brasil, sendo empresários lá em São Paulo. E como foi essa decisão de vir para cá? O que trouxe vocês para cá e deixar essa vida confortável para enfrentar esses medos? Eu queria muito aprender inglês, né? Eu queria fazer um inglês para executivos em São Paulo. E quando eu me deparei no valor que eu ia pagar, né, mais o valor que eu já pagava de uma escola bilíngue para minha filha, eu pensei, meu Deus, vai ficar mais affordable para mim, eu vou ter uma experiência completa se nós duas tivéssemos a oportunidade de estarmos nos Estados Unidos. A gente vai aprender inglês muito mais rápido. Vamos experimentar a vida como ela é nos Estados Unidos. Então, essa questão do inglês, aprender essa língua, foi assim, o nosso motor principal para estarmos aqui. E no Texas,
por causa da qualidade das escolas públicas, porque eu não ia, né, colocar a Júlia numa escola perigosa, violenta, né, numa região complicada, e eu pesquisei muitas regiões das escolas aqui do Texas, são muito boas, né, são regiões muito seguras. Existia um receio também, né, de chegarmos na região do sul dos Estados Unidos, naquela época, latinos, brasileiros, e enfrentarmos algum tipo de preconceito. Né? Então, existia aquela, mas por que eu vou para a região do sul, que é uma região mais conservadora? Será que vou ser bem recebida, né, por as pessoas, ou vou ter processo de preconceito? E quando eu me deparei nas escolas aqui, existe uma diversidade muito grande de estrangeiros no Texas. É impressionante, é impressionante. Né? O norte do Texas é um caldeirão multicultural, porque aqui a mão de obra que a gente mais tem aqui são pessoas de tecnologia, muitas pessoas da Ásia, muitos latinos, muita diversidade cultural aqui. O fator decisor para mim, eu não sei se você se lembra, que ali na 121, perto do aeroporto, tinha sempre aqueles tonéis a laranja que eles colocam na highway, né, na estrada, quando eles estão fazendo reforma. E eu comecei a ver reforma para aqui, reforma para lá, reforma para colar, reforma para... E assim, as pistas, quando eu cheguei, a 121 eram 4 pistas, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, você tem partes dela que são 6, mas você vê assim, os canteiros enormes, você vê o planejamento, você começa a ver esse potencial de expansão. Quando você vai para Chicago e para Connecticut, que são estados mais estabelecidos, mesmo se eles tivessem na década de 40 e 50 pensado esse planejamento, ele não foi pensado igual é aqui. Aí eu falei, opa, peraí, a minha experiência fala que aonde tem construção, principalmente de infraestrutura, de estrada, é porque o Estado está crescendo. E foi aí que eu comecei a buscar informações da economia. E aí isso mudou. Esse foi o primeiro ponto que mudou minha cabeça. Não foi bem a escola. Foi a questão econômica, de crescimento. Saber que o governador, na época, estava trazendo investimento. E tinha muito, a gente ainda não, já tinha começado, mas as grandes empresas que vieram ainda não estavam estabelecidas. Toyota ainda estava construindo headquarters aqui, a gente ainda não tinha sofrido aquela migração do pessoal da Califórnia vindo para cá. E aí eu comecei a perceber esse movimento. Nessa hora, eu esqueci clima, esqueci resistência e eu falei para ela, não, você tá certa nesse aspecto. Então tu foste a que primeiro viu o Texas como uma possibilidade para a família? Sim, porque eu pensava no clima, né, na questão de termos uma qualidade de vida, de podermos comprar uma casa aqui, porque é algo muito factível, né, uma pessoa não precisa de ser rico, milionário no Brasil para ter uma casa no Texas, né? O acesso ao financiamento é muito importante aqui, né? Então a gente tem condições de recomeçar a vida aqui. Então o clima, as pessoas, as famílias brasileiras que estão, né, fixadas aqui, são famílias que querem viver aqui, que querem fazer o futuro deles. É diferente do tipo de imigrante que estão nas outras cidades, que vão para cidades para ganhar dólar e voltar para o Brasil. Né? Então, isso, pessoas com família, com filhos, pessoas já estabelecidas aqui, faz uma diferença muito grande, né, na percepção da comunidade como um todo. Né? E eu acho que até o jeito que a cidade investe na educação, na infraestrutura, porque são famílias, mesmo as famílias texanas, estão aqui há gerações, né? É um pouco diferente do movimento que a gente vê na Flórida, que é muito o estrangeiro ou os americanos já que vão se aposentar. Sim. Então, eu acho que o foco até do investimento é diferente. Sim. E quando vocês vieram, como foi para a Júlia
Porque eu imagino que na hora de sair e deixar os primos, avós, tios... O conselho que eu dava para ela foi assim, Júlia, ela falou, mãe, mas eu não vou entender nada que eles estão falando. Aí eu falava assim, Júlia, quando eles saírem para a cafeteria, né, para o lanche, você sai junto. Todo mundo levantou, você levanta junto. Se você está vendo, está todo mundo voltando, volta junto com a sua turma. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 7. E aí ela falou, mãe, eu fiz tudo que você falou. Todo mundo levantou, eu levantei e fui junto com todo mundo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas, assim, os professores, assim, sempre com muita calma, muita paciência, tiravam esses alunos da sala que não falavam inglês. E tinha um momento, né, dela com outros coleguinhas estrangeiros também, né, chama o ESL, né, English as a Second Language. Então tinham os iPads para cada um, né, que é a escola pública que já fornece para os estudantes, com tempo para aprender o inglês, com tradução, né, tinha muitas coisas que ela tinha, o Google Translator lá na época, tinha um computador que traduzia para o português as coisas básicas, né. Então, assim, a escola aqui é muito lúdica, né, muito colorida, era diferente da escola da Júlia. A escola da Júlia era rígida, era uma escola rígida, era uma escola muito excelente no ensino, mas focada no acadêmico, mais focado no acadêmico, na questão do vestibular, de passar, né, de colocação no vestibular. Aqui não, era uma escola que abraçava mais essa questão do lúdico, das cores, né? Então tinha, assim, era um feeling diferente. Ela falava assim, mãe, minha professora tem frigobar dentro da sala, sabe? Sério? Ela tem a mesinha dela toda decorada com frigobar, com puff, sabe, com tapete. Então era assim, era um feeling, era um sentimento de um lugar que acolhe. Então ela foi acolhida na escola pública, né? Transporte público, o Yellow Bus, que pegava ela na porta da escola e levava na porta da casa, levava para a escola. Então são coisas que nós fomos vendo de acessos que nós teríamos aqui, que pagaríamos muito caro no Brasil. Transporte, escola, a questão da alimentação, do material escolar, do uniforme. Não tinha uniforme. Essa então, questão né? do material escolar é uma coisa interessante, porque a gente estava acostumado a pagar... assim, era a mesma mensalidade de uma escola, vinha no uniforme. Material escolar e uniforme no Brasil é caríssimo, mas o especial, que era a van que levava e buscava ela na escola, né? Então era um custo extra. Quando a gente percebeu aqui que o material para o ano todo era uma caixa que a gente podia comprar no mercado, que estava lá separado pela classe dela por $45, por o ano inteiro, a gente, nossa, meu Deus, né? Então foi muitas surpresas boas, foram muitas coisas boas que a gente viveu aqui e continuamos vivendo. Então nós somos os maiores incentivadores dos brasileiros para vir para o Texas. Venham para o Texas, vocês não vão se arrepender de vir para o Texas, porque aqui nós temos qualidade de vida, segurança. Temos uma comunidade brasileira muito vibrante, de pessoas assim do bem, de famílias mesmo, de pessoas boas, que estão sempre aqui ajudando uns aos outros, né? Temos as escolas, temos oportunidade de trabalho, né? Se a pessoa se inserir dentro de uma faculdade, que foi o que eu fiz, porque eu falei, eu vou para dentro de uma universidade, vou para dentro de uma faculdade, você vai fazer amigos com outras pessoas ali, né? Vai conhecer os professores, ali você vai ter oportunidade de, mesmo se estiver vindo com visto de estudante, de trabalhar dentro da universidade, né? De ter algo ali para você começar. Sempre tem uma oportunidade para a gente começar aqui nos Estados Unidos. Não importa a sua idade. Se tem um país que você pode recomeçar, é na América. Para vocês terem uma ideia, hoje eu trabalho na American Airlines, né? Eu trabalho no ticket lá da American Airlines, eu tenho um part-time lá. E eu treino pessoas que são muito mais velhas, pessoas já estão aposentadas, né? Então, às vezes, a pessoa vai lá fazer o check-in e fala assim, eu vou naquele senhor ali porque deve ter anos de América. Mas não, acabou de ser contratado. Ele acabou de ser contratado. Então, se tem um local onde nós não temos preconceito de idade, é aqui nos Estados Unidos. Isso eu vivo na minha vida, assim, no real. E quando tu vieste e foste trabalhar na universidade, teu inglês... Tu ainda estava aprendendo. Como foi o medo de enfrentar essa jornada de trabalho na universidade sem o inglês estar perfeito?
2 experiências que eu gostaria de compartilhar. Na faculdade, a pessoa que me entrevistou era também uma estrangeira. Então, ela sabia como era começar do zero num part-time, no trabalho de meio horário dentro da faculdade. Ela sabia que o único lugar que eu poderia trabalhar era ali. Né, porque eu vim com visto de estudante, depois nós ajustamos o nosso visto para o Green Card do Júnior. Né, mas eu cheguei aqui como um visto de estudante. Então, eu só poderia trabalhar dentro do ambiente da faculdade. Então, eu fiz a entrevista com ela, com um sotaque horroroso, inglês péssimo, mas com muita vontade de acertar. E tem coisas que a gente faz na vida que as pessoas veem que a gente tem vontade de crescer, de acertar, de servir, de trabalhar, de ser pontual. São qualidades nossas que a gente, às vezes, nem percebe que nós temos no Brasil. O body language, a sua forma de conversar com as pessoas, a sua educação, sabe? Isso tudo conta muito. O inglês fica ali para trás, perto da sua postura, de como que você chega, como que o respeito pelas pessoas. Então, isso eu comecei a perceber que isso falava muito mais alto do que o meu sotaque ou minha falta de entender. Como que eu ria das coisas, né? Eu ria, então era muito leve. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista lá com uma estrangeira, né, porque tem muitos estrangeiros dentro do ambiente acadêmico. Está num lugar que está acostumado com vários sotaques, com várias pessoas que não dominam o inglês perfeitamente, facilita, né? Na minha entrevista com a American Airlines, a minha entrevistadora tinha mais sotaque do que eu. Então, eu fui estava suando, assim, passando mal para fazer a entrevista lá. Fui lá, falei, meu Deus, seja o que Deus quiser, porque meu inglês não tá tão legal, não tá muito bom. E esse é um outro problema que acontece, porque a gente vem para cá preocupado com o nosso sotaque. E aí a gente está preocupado com o nosso sotaque, a gente foca nisso, e na hora que você encontra uma pessoa que tem sotaque, você fala assim, nossa, mas será que a pessoa está me entendendo? Mas a pessoa, isso conta a favor, porque ela te ajuda nesse aspecto, porque ela já passou por isso, ela sabe o que é essa questão também. Nós brasileiros temos uma síndrome de muita culpa. Nós sinto assim que a gente vem de uma cultura com muita culpa, que se autocobra, autocobrança constante, de performar em tudo, a gente quer ser bem-sucedido em tudo que a gente faz. Mas esse excesso, às vezes, de perfeccionismo nos impede de nos colocar em situações desconfortáveis. E quando você se coloca em uma situação desconfortável, você vai perceber que tudo era coisa da sua cabeça. Né? Então, assim, a minha entrevista... A imaginação do que vai ser no desconhecido. Sim. Isso você só vai aprender inglês se você se colocar em uma posição desconfortável. E isso eu aprendi assim, porque eu venho de família americana, mas eu não aprendi inglês, porque a minha avó não ensinou inglês para minha mãe. Então, assim, o dia que eu comecei e pensei, eu vou falar, se entendeu, não entendeu, foi ali que eu comecei a desenvolver. E esse é um ponto. Se tem 2 coisas que eu falo. O trabalho, por mais que te pague um valor que é insignificante, o que você vai aprender e desenvolver com a fala não tem preço. Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que estão recém-chegados e querem desenvolver o inglês gente, voluntaria. Aqui tem muita oportunidade de voluntariar na área que você gosta. Se você gosta de criança, você pode voluntariar no hospital infantil. Sim. Se você tem preferência por idosos, você pode voluntariar nas casas de repouso, onde estão os idosos. Se você gosta de planta, tem os grupos que cuidam de planta, que fazem troca de informação sobre plantar, sobre cuidar de flores, então tem essa chance. Isso faz parte da cultura americana. Eu me lembro do meu pai falando que ele veio visitar um reitor de uma universidade aqui e que a esposa do reitor é que foi levar ele no aeroporto e que ela foi levar ele e ela estava toda vestida aquele aparato de enfermeira, porque ela é da área de saúde e ela era voluntária num hospital. Então, você vê,
a esposa de um reitor de uma universidade. Isso não tem uma sabe, uma coisa assim que separa, entendeu? Igual a gente vê no Brasil, que às vezes isso diferencia. Aqui é visto com outro olhar. E na época que vocês chegaram, vocês já tinham tido a experiência de comprar um imóvel de investimento na Flórida. Qual foi a decisão para vocês com relação ao mercado imobiliário? Vocês decidiram já comprar logo que chegaram ou decidiram esperar um pouco e comprar? Como foi para vocês? Valeu a pena comprar? Valeu. Assim, essa é uma decisão que eu sempre fui o mais... Eu sou o cara do risco. E ela é o freio. Total. Todo casal, né? Tem um que é mais... Sempre. E assim... mais atirar. Eu sempre tive aquele medo. Não sei se eu vou comprar, porque se não dar certo, a gente tem a nossa casa no Brasil. Todo brasileiro tem essa... Tu não quisesse, então, vender... Não quis vender minha casa no Brasil, porque eu falava assim, a gente está indo, não sabemos se vamos nos adaptar, vamos manter alguma coisa lá. Caso não dê certo, a gente volta pro Brasil. Vamos pular essa parte, porque quando eu olho o que a gente perdeu, é uma coisa assim... O que aconteceu nesses 12 anos? Porque se você olha em termos assim básicos, quem fez esse movimento lá atrás e chegou aqui que uma casa era $200 mil, você comprava uma casa. E que dava para comprar 2 casas sem financiamento. Então, o que tu tá me dizendo é que com o valor do teu imóvel do Brasil, naquela época o dólar estava baixo. Era 1,80, 1,90. Não chegava nem a 2. Não chegava nem a 2. E aí, se tu tivesse pego aquele imóvel do Brasil vendido e eu comprado teria comprado aqui... 2 casas aqui. E essas casas, hoje, elas valem, assim, 6 vezes mais do que o imóvel nosso do Brasil. Só para você ter uma noção. E 12 anos atrás elas eram equivalentes, quase 1 para 1. Uhum. E hoje em dia, 12 anos depois, aqui valorizou 6 vezes mais o imóvel que tu poderia ter comprado. Sim, porque você tem que levar em consideração que metade dessa valorização foi o dólar, né? Porque a gente teve uma valorização cambial aí. Mas mesmo se você tirar a valorização cambial, imagina que a casa ela valorizou 3 vezes. Então, nessa proporção, é uma questão assim que eu observei. E continua, né? Continua. A valorização não para. E está continuando. Ainda tem muita oportunidade. Tem muito mercado. Quando você chega numa cidade e você começa a ver lotes e de repente começa a subir. Aí tem outro lote. É porque ainda tem espaço para... Eu costumo falar com o Júnior que o Texas é uma grande Alphaville. São grandes condomínios de luxo com casas e escolas e mercados e farmácias porque quando eles entram numa área, eles entram com tudo. O terreno não chega só ao terreno, chega a CVS, chega a Walgreens, uma do lado da outra, aí chega o posto de gasolina, a escola, vem um Walmart para aquela região, vem um Target para aquela região. Então, o plano estrutural daquele local, ele vem todo junto. Então, são vários Alphavilles no norte do Texas inteiro. Adorei! É isso, com toda a tecnologia, modernidade, não tem nada de country, não tem nada de... Não, tem umas vaquinhas. Tem umas vaquinhas lá em cima. Porque é um Alphaville com as vaquinhas. Mas lá você lembra ali que a gente virava ali, quando a gente chegou, tinha uma fazendinha, um resto da fazenda. Um resto? E tinha umas vaquinhas que ficavam 12 anos ali. depois, meu Deus, não tem mais nem vaquinha, não sobrou nem vaquinha. Quando eu cheguei aqui em Frisco, no final de 2010, ainda tinha muita fazenda. Tinha fazenda de leite, produção, né, de leite, fazenda grande aqui, que era o Brinkman Ranch. Hoje em dia já desmantelaram, já não existe mais. Mas era muito rural. Hoje em dia, 12 anos depois, o crescimento que a gente vê, e o mais interessante, não sei se vocês perceberam isso,
o que está no plano de desenvolvimento da cidade acontece. Então, muitos clientes meus hoje chegam aqui e falam assim, mas já valorizou muito. Ainda valoriza? E eu falo, gente, olha o tanto de estrada que ainda estão crescendo. Agora mesmo, aumentaram 6 milhas na highway. Foi um investimento de 136 milhões de dólares para construir 6 milhas de highway de Prosper para Celina. Isso demonstra o investimento do governo, franca expansão, e a população crescendo não por causa de especulação, mas por causa de criação de novos empregos. Sim. Eu acho que o brasileiro, né, que tem curiosidade de saber como o Texas funciona, né, deveria vir conhecer o Texas, parar nesses headquarters, vai lá no headquarters da American Airlines, né, que são 6 prédios enormes que a gente chama de Skyview, que é muito parecido com o headquarters da Google, JP Morgan. Quando você leva em consideração que o Texas se você tirar o Texas e descolar ele dos Estados Unidos, a gente até brincava, né? É o único estado que a bandeira pode estar no mesmo nível que a bandeira dos Estados Unidos, porque já foi independente, mas se você descola a economia do Texas, ele é a 6ª economia mundial. Então, se você leva isso em consideração, é uma coisa assim, representativa. O Texas, só o Texas, né? E na hora que você olha também o movimento, e essa é uma coisa assim, muito interessante, o movimento das economias internas, porque os 2 estados mais populosos, Nova York e Califórnia, eles estão em declínio. E a gente tem visto muita gente vindo para cá. Na hora que você pega e vê uma casa aqui que custa $500 mil, que custa 1,5 milhão, né? Ou uma casa que custa 1 milhão, que custa 2, 3 milhões. O cara vende a casa dele lá, compra uma maior aqui e ainda dá risada. Então tem essa questão. E o americano, eu percebo isso, ele gasta com pujança. Tudo bem que você tem a questão aí que alguns gastam até um pouco mais do que tem, e essa questão do equilíbrio em termos da poupança, que é uma coisa que a gente fala muito no Brasil, mas o americano, o americano mesmo tradicional, ele não tem miséria, ele gasta, ele consome, porque ele sabe que é o consumo que gira a economia. Então, essa é uma questão importante. Então, quando veio a pandemia, por que mesmo um governo que tem um posicionamento mais conservador de direita, ele começa a soltar estímulos e começa a injetar dinheiro na forma de cheque mesmo que a gente recebia, porque ele sabia que ele precisava de colocar dinheiro na economia para ela continuar girando. Porque uma vez que a roda para ela poder voltar para trás é muito fácil. Então, eles têm essa visão de manter a roda girando. E como foi para vocês quando vocês compraram o imóvel de vocês aqui? Eu sei que vocês têm as 2 experiências, né? O imóvel de investimento que você sabe que está comprando só para fazer o flipping, não é? Que você compra, reforma e vende, ou para alugar. E a casa de vocês. Como foi? O que vocês viram nessa valorização imobiliária nesses 12 anos? Sim. E na questão também... Foi um aprendizado. Porque a mulher quer dar o toque na decoração, né? Então, ele sempre falava comigo assim, Aline, você está fazendo essa casa para vender, essa casa não é sua. Então, não adianta você querer colocar todo, assim, isso aqui pensa no dinheiro, a gente vai colocar um valor, vamos investir X e vamos receber Y. Esse foi o primeiro projeto de vocês no Brasil? Esse foi o segundo. Esse já foi o segundo? Ah, porque teve o da Flórida primeiro. Mas eu digo, quando vocês mudaram para o Texas, e que tu já vieste internacionalizar, trazer o braço internacional da tua empresa, já foi com esse projeto de flipping. De flipping imobiliário. A gente teve uma experiência de comprar e reformar e colocar para vender.
Porque quando nós chegamos aqui naquela época, 10 anos atrás, a gente não tinha crédito nos Estados Unidos. A gente tinha que começar a gente tinha o dinheiro, mas não tinha o crédito para financiar. Explica um pouquinho, Aline, né? O que vocês entenderam do que é a importância do crédito aqui nos Estados Unidos? Eu acho que o crédito é tudo, né? Você construir o seu crédito, né? Você tem uma possibilidade enorme de investir em imóveis aqui nos Estados Unidos, investir para Airbnb, investir para flipping, que é comprar uma casinha, reformar e vender. Então, ou até alugar. Colocar de aluguel, né? Temos casas aqui com preço bem assim em conta, townhome, tem também oportunidade de apartamentos. Agora, né, que a Copa do Mundo vai estar aqui no Texas, né? Muita oportunidade de Airbnb. Teremos o parque, né, da Disney no Texas também, né? Acho que é o da Universal, né? Então, assim, tem muitas coisas acontecendo nessa região, né? Nós temos um hub da American Airlines aqui em DFW, né, que é vai ser o maior aeroporto dos Estados Unidos. DFW vai ser um dos maiores, se não é um dos maiores, já é um dos maiores, mas vai ser o maior. É um dos maiores em termos de terra. Né? Nós temos um CEP só para o aeroporto de DFW. Ali é considerado uma cidade. O aeroporto aqui de Dallas, ele é maior que Manhattan. Então, é assim, tudo que vai assim ficar ali ao redor do aeroporto vai prosperar. Né, porque as pessoas querem o hotel, elas querem atrações, elas querem visitar. O brasileiro ainda está descobrindo a região do Texas, né, descobrindo a cultura local. Existe ainda aqueles pockets, né, que fala da tradição, do country, né? Existe tudo isso que é lindo, maravilhoso, mas também existe a oportunidade de negócios. É uma cidade, uma área muito próspera, né? É muito próspero. O primeiro investimento que a gente fez foi na Flórida. Foi num momento um pouco atípico, porque foi bem na recuperação ali de 2008, 2009. Nós compramos em 2010, 2011. Os preços ainda estavam lá embaixo na Flórida. E assim, a gente teve várias experiências em lidar até com corretores e visão ali de como fazer negociação dentro desse processo. Mas deixa eu dar uma pincelada em termos de valores e depois a gente pode até voltar nisso, né? A gente comprou e depois de ter perdido algumas oportunidades por causa da visão brasileira de negociação, nós compramos um imóvel por $50 mil. Ai, nossa, era muito, tava muito barato naquela época. E a gente vendeu esse imóvel ali mais ou menos em 2013, final de 2013, quer dizer, foram 2-3 anos, a gente vendeu ele por uns 150 mil. Então, quer dizer, ele triplicou o valor e foi 150? Não, foi 180. Nós vendemos ele por 180 mil. Então, quer dizer, mais do que triplicou. Depois que nós vendemos esse imóvel, nós investimos num modelo de flipping aqui. E o flipping, você pode fazer a reforma e vender, ou você põe para alugar. Tem vantagens de um e vantagens no outro. Se você tem o cash para segurar, é melhor você coloca para alugar, mesmo que você queira vender depois. Mas o que era o nosso limitante? Mesmo com todo o fôlego que a gente queria colocar e investir, o que a gente queria fazer nesse imóvel, nós precisávamos, e a gente eu fui buscar um investimento ou um financiamento, porque eu tinha medo de comprar um negócio e depois tinha de gastar mais do que a gente tinha de dinheiro. Então eu fui fazer uma pré-aprovação nesse processo. Só que a gente não tinha crédito, tinha de construir esse crédito. Então a gente foi para um modelo que a gente chama aqui de hard money. E o que é hard money? Vindo do Brasil, considerando que financiamento é 12% mais TR, hard money por 15% ao ano, a gente olhava assim e falava, beleza, tranquilo. Né? E aí, o
hard money basicamente é um investidor privado, particular, que te empresta um dinheiro e você faz um planejamento. Fala, olha, a casa eu comprei por tanto, eu vou pôr tanto para reformar ela e ela vai valer tanto. Você faz toda essa projeção estatística com os números, faz toda uma projeção do quanto que vai estar valorizado depois da reforma que você vai fazer. Só que existem alguns elementos aí que a gente não contava, por exemplo, a sazonalidade. Aqui você tem um momento de comprar e de vender. Porque no Brasil é muito forte. Isso é muito forte. Então, esse foi o primeiro aprendizado que a gente teve. A gente fez tudo certinho. O segundo foi o contractor. Você tem que ter o contractor e as pessoas corretas. Hoje, a gente sabe quem é quem entrega, quem atrasa, quem, sabe? E a outra questão é que você também tem que tomar o cuidado, porque às vezes você tem esses hard lenders, que eles te emprestam o dinheiro, e eles têm os contractors dele. Então, quando ele já te apresenta até um plano de reforma, aquele plano de reforma, às vezes, você vai estourar aquele valor. E o contractor... Tem um valor de contingência, Você né? tem que ter esse valor de contingência. Então, assim, a gente teve um contractor que ele queria estourar o orçamento. Eu falei assim, não, você apresentou esse orçamento, eu peguei pesado com ele. E aí ele virou, falou para mim assim, não, eu tenho a licença de corretor também, vamos fazer o seguinte, então eu listo a casa para você. Isso, pra gente, a gente falou, que ótimo, né? Marinheiro de primeira viagem, porque cada macaco no seu galho. Corretor é corretor, contractor é contractor. O cara não trabalhou a casa, e aí nós listamos em outubro, final de outubro, novembro. E aí você tem um cara que ele é o contractor, que ele não vai necessariamente defender os seus interesses. Na hora que a gente identificou, a gente tirou a casa do mercado e eu fui buscar uma corretora daquela região e a gente colocou a casa para alugar. Achamos uma pessoa, a casa ficou alugada 1 ano e aí depois a gente já planejou a venda dessa casa. É que aqui nos Estados Unidos é muito forte essa questão da escola, porque a maioria das pessoas tem, as crianças que estão na idade escolar, as pessoas só se mudam quando acaba o ano escolar. Exato. Então, o período entre o final de maio e até agosto é quando as pessoas se mudam. Depois disso, quem precisa da escola só se muda novamente, se fosse mudar, no outro ano, não no inverno. E no inverno tem várias questões que atrapalham, né? Tem a questão do frio, se está nevando, as pessoas não saem muito para ir andar de um lado para o outro no frio, olhando casa. E a questão do Natal, Thanksgiving, é muito gasto porque as pessoas viajam, vão visitar os parentes na época de festas. Então, para comprar e para alugar é um período de baixa. E tem uma questão também que aconteceu, porque nesse ano choveu muito. E aí, como choveu muito, isso atrapalhou o processo da reforma. Não teve uma nevasca naquele ano que a gente ficou 4 dias em casa? Esse foi o ano anterior, porque a gente fez a compra desse apartamento, dessa casa, na verdade, em 2014. Então foi 1 ano depois dessa nevasca. O que aconteceu ali foi que choveu muito igual. Era de tijolinho, mas era aquele tijolinho feio. Ali dos vermelhinho. Aí a gente queria pintar. Aí foi pintar e veio a chuva. E aí precisou de pintar de novo. Coisas assim desse tipo que foram acontecendo. Mas foram aprendizados. Foram aprendizados. Pra gente, teve 2 coisas que a gente acertou nesse aspecto. Que eu sempre falava pra Aline, olha,
essa casa ela queria colocar às vezes um lustre que saía fora do orçamento. Eu falava assim, então a gente tem que lembrar que a gente está reformando essa casa não para a gente morar. Porque se é para a gente morar, é um perfil de material que você coloca de acabamento. Casa, de acabamento e tudo mais. Uma outra coisa que aconteceu foi a gente tirou o carpete, abrimos a casa toda, né, porque ela era enclausurada. Na hora que tirou o carpete, tinha uma madeira corrida, assim, madeira mesmo. A gente lixou e invernizamos. Então, ali, o que a gente gastou em outras áreas, a gente acabou economizando ali, porque não precisamos de trocar o piso em si, né? Então, essas coisas foram acontecendo. Mas o piso, por exemplo, da cozinha, o forro estava podre. Então, são coisas que a gente vai descobrindo. Aí tivemos isso foi contingência e tudo mais. A outra coisa que a gente acertou é o tamanho do imóvel. Porque esse tipo de imóvel era um imóvel ali mais ou menos de 150 metros quadrados. Que eu sei que é um pouquinho menos, mas eu faço a conversão tirando um zero, né? Que é 1.500 square feet. A gente aumentou um pouquinho porque fizemos ali washing and dryer e um segundo lavabo né, que a casa não tinha, que é uma casa da década de 50. Então não tinha esses confortos que a gente tem hoje. Mas o tamanho é um tamanho de, primeiro, famílias que estão começando a vida. Porque se você também vai investir numa coisa muito grande, não só você tem que reformar uma coisa muito grande, mas você tem que mudar um pouco essa abordagem. A outra coisa que acabou acontecendo conosco é que, como a gente colocou uma pessoa para alugar, a gente pagou menos imposto. Porque aí ele já não é mais um ordinary income. Ele já passa a ser um ganho de capital. Então, são coisas e esses aprendizados que a gente teve também. Mas eu também não faria hard money mais. Eu faria outro tipo de investimento. E existem outras fontes de investimento. Existem outros veículos que você pode acessar para fazer essa experiência. E é o que eu sempre digo, gente, o profissional que está te ajudando faz toda a diferença. Então, você escolher um realtor de confiança que vai te abrir portas, não só explicando o mercado imobiliário, mas as nuances da cultura e também te apresentando os profissionais certos para cada necessidade que você tenha, isso faz toda a diferença na experiência que você vai ter. Sim. Então, mas eu imagino que na hora de comprar a casa própria de vocês, com esse bom gosto da Aline, como foi para escolher a casa de vocês? Eu imagino que o primeiro critério foi a escola da Júlia. Sim, aqui a gente, realmente... Na hora da compra da casa, os critérios foram um pouco diferentes. Da escola, porque aqui, onde você compra a sua casa é onde as crianças vão para a escola. Não, como era escola pública, não tem como morar numa casa e estudar em outras escolas, A casa está atrelado àquele distrito, que eles chamam de ISD. Então, para a gente foi fundamental fazer primeiro a escolha das melhores escolas da região e estabelecer a casa ali, estabelecer a nossa moradia na região das melhores escolas. E vocês, quando vieram, estavam nas escolas de Frisco e decidiram se manter nas escolas de Frisco? Não, a gente veio para Plano. Primeiro vocês... Estava em Plano. Plano aí a gente SD. mudou para McKinney, mas McKinney com Frisco IST. Na de Plano, quando vocês estavam em Plano, também era Frisco ou não? Era Frisco, exato, Era Frisco. Tá certo. Era Frisco SD, mas a casa era localizada em Plano. E aí, uma coisa que é interessante a gente falar, quando nós fomos para McKinney, a escola tinha menos imigrantes. Então, a adaptação da Júlia na segunda escola foi um pouco
mais difícil do que na primeira escola. É mesmo? Ela falava da Mrs. Robinson, que era a professora de Excel dela, que virou amiga dela, falava assim, pai, a gente tem que ir lá visitar a Mrs. Robinson. E, então, assim, a gente percebeu isso, você tinha um pouco dessa questão da adaptação. Agora, a gente, quando saímos dessa escola, como ela já tinha tido essa transição, porque nós saímos de Plano, viemos para McKinney, nessa segunda casa que a gente morou, a gente ainda estava fazendo a reforma da outra casa. E aí, enquanto a gente vendia a outra casa, a gente foi para essa transição, para comprar a nossa casa, a gente estabeleceu que a gente não iria sair dentro do perímetro da escola da Júlia. Então, quer dizer, os amiguinhos dela da segunda escola iam com ela para a próxima escola, porque foi ali na transição do 5º para o 6º. Então, ela sai do elementary para ir para o junior high. Então, já tem a mudança da cultura, né? Antes você tinha uma professora que é aquela professora, tipo, igual no Brasil, né, nas séries primárias, que você tem aquela professora que te acompanha, e na hora que você vai, por exemplo, para o 5º ano, agora 6º ano, eu acho, você já tem professores independentes, de matérias independentes. Então já era muita mudança para ela. E a gente teve essa preocupação. Mas a gente ainda tinha uma questão. Porque a Aline ainda estava muito focada assim, eu quero casa pequena. Sempre tive essa intenção de ter casa térrea. E eu queria uma casa maior. Porque como ele viajava muito, eu ficava sozinha com a Júlia. E assim, naquela época era muito difícil achar uma casa onde tinham 2 quartos no andar de baixo. Né? Era bem comum a suíte do casal no primeiro andar e das crianças todos os outros quartos em cima. Só que a Júlia se sentia sozinha no andar de cima. Então ela sempre descia e dormia no meu quarto. Então eu não queria uma casa de 2 andares, né, de 2 andares por causa disso, porque a minha adaptação foi mais difícil com ela ali. Né, mas sempre tem outros modelos de casa que tem 2 quartos agora. Hoje as coisas mudaram, né? As plantas mudaram. O Texas já entende diferentes necessidades familiares, né? Hoje a maioria das casas tem 2 quartos no primeiro andar. Então isso ajuda bastante na questão da adaptação das crianças, né? E dormir no próprio quarto. Eu creio assim, comigo, eu sempre vi as coisas muito na parte da estética e não muito da funcionalidade. E ele mais na questão da funcionalidade. Né? Então, a nossa escolha foi baseada nisso. Né? E isso é um aprendizado. A gente precisa de entender o olhar do outro. Porque se você não entende o olhar do outro, você entra em conflito. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que estão vindo do Brasil, e é super comum a esposa querer, ou até os dois mesmo, o casal querer uma casa térrea. É comum no Brasil, é comum, e é melhor para manter, né? Na cabeça da esposa é melhor para fazer a manutenção sem uma ajuda doméstica. Mas o que eu explico para os meus clientes, que talvez se vocês tivessem tido essa explicação lá atrás, teria ajudado vocês na decisão de vocês, quando meu cliente vem, eu explico. O mais comum aqui são casas de 2 andares. A média aí que a gente está vendo hoje é em torno de 3.000 pés, né? 3.000 pés de área construída. Então, se você tem uma casa de 4 quartos, ela provavelmente vai valorizar mais, porque as casas valorizam aqui nos Estados Unidos de acordo com quando os comparativos dessa casa vendem. Então, se casas de 4 quartos vendem mais porque a busca é maior por casas de 4 quartos, então essa chance de valorização é maior do que uma casa de 3 quartos. Mesma coisa, de térrea para 2 andares.
com ou sem game room, com ou sem media room, e às vezes a diferença é muito pequena na tua prestação. Porque às vezes a diferença, sei lá, é $50 mil, mas $50 mil em 30 anos fica diluído. Enquanto que o teu retorno de investimento em 5 ou 7 anos vai fazer a diferença no teu retorno, não Perfeito. Eu tinha um pouco dessa visão, mas a gente tinha um elemento aí. Primeiro, para sair, para ficar dentro daquela limitação que a gente não queria sair fora da escola da Júlia, a gente só tinha um condomínio específico de construções novas, porque a gente já estava numa região onde as casas já estavam mais estabelecidas. Porque então vocês queriam construção nova. A gente queria casa nova. Ela queria casa nova. Eu não tive uma experiência boa com a primeira casa, porque era uma casa mais antiga. Que é a casa de aluguel que ela tá falando, que a gente morava. Nós não tivemos uma boa experiência, porque como ele viajava muito, as coisas estouravam na minha mão. E eu tinha que resolver as coisas sozinha, com inglês, com mão de obra. Então, assim, eu tive um desgaste muito grande. Eu não tinha tempo para ficar cuidando de manutenção de casa. Então, coisas básicas, que nós escolhemos uma casa de esquina, por exemplo, que a pessoa, depois que a gente estava lá, poxa, cadê a árvore da casa? Tinham cortado todas as árvores da esquina, então o sol batia na parede, muito forte, na parede do quarto, e era extremamente quente. O nosso quarto. Nosso quarto, porque dava o quarto, a parede da cabeceira da cama dava para a esquina, onde não tinha nenhum tipo de sombra. Então, o consumo de ar-condicionado era gigantesco. Então, são questões assim que é muito importante você ter uma pessoa que tem experiência do Texas, que tem experiência dos Estados Unidos, que consegue te colocar um cenário de coisas e detalhes que a gente não percebe. Depois que você está morando lá, que você entende por que as coisas estão acontecendo, a manutenção é muito alta, né? Então, às vezes, você gastar um pouquinho mais numa casa mais nova, você vai ter garantia de eletrodomésticos, garantia de coisas que no final do bolso, né, no final da conta, vale muito mais a pena. Todos os meus clientes eu falo isso. Mesmo que você vá alugar, coloca na ponta do lápis e na planilha. Tá bom, você pode até querer eu não quero passar de 2.800. Muita gente me fala isso. Eu não quero passar de 2.800. Mas aqui, vocês sabem, na área de escola boa, quanto mais procurada a região, mais caro o aluguel, mais caro o valor da casa. E na hora que você diz, eu não quero um aluguel tão caro, eu já falo, mas cuidado com a manutenção da casa, porque a tua conta de energia, porque o ar-condicionado é 24 horas e a gente não sabe como está a vedação daquela casa, a construção é mais antiga, tua conta de energia pode vir $700 em um mês. Mas eu mesmo assim eu olhava pelo lado financista. Porque eu olhava assim, essa casa era mais ou menos do mesmo tamanho da outra que ela quer comprar e é $100 mil a menos. Então eu olhava essa questão. Então, é porque na hora que você fala assim, $100 mil a menos, é $100 mil que eu posso colocar o dinheiro para rodar em outro lugar. Então, a cabeça de empresário não para. Então, assim, esse foi um pouco do embate. A outra questão é, a gente sabe, e é falado muito pra gente, não compre a casa mais cara da rua no Brasil. Por quê? No Brasil. Porque você está falando da questão da valorização. Se você compra a casa mais cara da rua, ela vai puxar a valorização das outras. Então, a casa mais barata vai valorizar mais do que a mais cara, entendeu? Então, assim, a mediana vai estar na valorização mediana. Então, a gente já sabe isso. E esse condomínio específico, por ser mais novo, ele puxava os valores das casas da região para cima, entendeu? Então, eu sabia que, e a gente está falando de uma valorização de 3 vezes, eu sabia que a minha casa ia valorizar menos do que se eu tivesse comprado aquela casa ali, aqui em Frisco. Eu tinha a mesma planta aqui em Frisco, do lado de cá.
E a diferença era 100 mil no valor na época? A diferença era 100 mil. Só que eu saía fora da escola da Júlia. E aí foi uma decisão pessoal, emocional, familiar, emocional. Não foi uma decisão financista. E aí o que aconteceu? Foi muito interessante. Porque ela assustou quando eu apresentei para ela a casa. Porque ela tinha me mostrado a mesma casa na planta, que estava ainda sendo construída, as últimas casas naquele condomínio. E quando ela me mostrou o valor, ela era um valor mais ou menos 60 mil a mais do asking price, né, do que estava pedindo essa casa que eu vi. Então, na hora que eu olhei, eu falei, opa, peraí, essa casa aqui, ela falou, mas você não gostou dessa casa? Eu falei, não, mas essa casa aqui, essa daqui, tem dois aspectos. Não tem o media room que eu gostaria. Tem o home office, tem, ótimo, bacana, já ajuda. É a casa do elemento. Então, quer dizer, a pessoa que for morar ali pode levar os filhos caminhando para a escola, tá? E aí eu olhei com a visão financista de novo. Essa casa aqui dá para eu pôr ela para alugar depois e eu comprar uma outra. Porque ela serve tanto pro aposentado quanto pro cara que está começando uma vida com filhos pequenos, que a escola está aqui do lado. Então, mesmo essa decisão, quando eu apresentei para ela, levando em consideração todos esses aspectos, eu ainda pensei muito nessa visão financista, né? A gente tinha investido mais ou menos naquela outra casa 130 e tinha vendido a casa por 260. Então a gente tinha um dinheiro para poder dar como down payment e ainda sobrava dinheiro tanto do investimento anterior quanto desse segundo investimento para fazer outras coisas. Eu falei assim, então, aqui, essa é a vantagem que a gente... E eu sempre digo para os meus clientes, não é uma questão de se vai valorizar. Valorizar vai. E aí pode ser, e claro, a questão aqui na área que a gente mora, aqui em Dallas, você tem várias opções. E muitos dos meus clientes perguntam qual é a melhor. Não é uma questão de ser a melhor, é uma questão de ser a melhor para o que você está buscando. É uma mistura, né? Estão explicando. Porque para vocês tinha todos os critérios que vocês e multiplicou 3 vezes o investimento de vocês. Foi maravilhoso. E a mesma coisa eu falo ainda hoje. Agora mesmo, domingo, eu estava com um cliente e ele vendo casa em Prosper, vendo casa em Frisco, e ele me perguntou, mas se fosse você, em qual área você compraria? Mas é o que eu falei para ele, não é uma questão de qual é o melhor, no sentido de que um é ruim e outro é bom. É no sentido de qual é melhor para o que você está buscando, teus critérios, a tua família, o que é importante para vocês. Sim. O retorno vai ter. Sim. Mas com informações e dados, estatísticas e um profissional para te ajudar a entender o contexto, faz toda a diferença. Ajuda muito. Até na maneira que você faz a tua decisão. Sim, é fundamental, é fundamental. E como foi na hora de receber a casa? Porque eu sei que no Brasil tem aquela coisa de fazer móveis personalizados, tem aquela coisa de a casa entregue sem o piso. O choque cultural pra gente, principal, é fazer uma proposta, aceitar o processo e não saber se o banco vai autorizar o financiamento até no closing. Esse, pra gente, é uma coisa que a gente não entendeu. Como funciona no Brasil e como funciona aqui? Qual a diferença? No Brasil, no momento que eu tenho a carta de crédito, que é aquela carta que eu fui pre-approved, eu estou autorizado. Pronto, acabou. Não volta atrás. Se eu tenho uma carta que eu estou... A pré-autorização já é autorização.
já foi feito Já todo foi o processo, aprovado já o foi financiamento. aprovado. Até se a pessoa perdeu o emprego, ela continua aprovada. Se ela perdeu o emprego, ela já foi aprovada naquele momento. Então, aquela pré-aprovação é como se fosse a mesma aprovação do closing. Agora eu entendi a diferença. A diferença é que no Brasil, como no Brasil não tem o crédito positivo como a gente tem aqui, que contabiliza, que eles contam, né, o teu histórico de crédito, e eles aqui checam o teu crédito até no dia do closing. Porque aí. se aqui você perde o emprego, se você faz uma dívida muito alta e altera o teu crédito a ponto de você não ser aprovado para aquele financiamento, eles continuam podendo te negar o financiamento. Isso. E no Brasil não, né? É uma loucura. A pessoa pode perder o emprego e continuar no financiamento. Exatamente. E assim, por isso que quando você faz uma oferta, e aí você tem todos os processos, né? Porque tem a questão toda da negociação, e aí você pensa assim, poxa, levei vantagem. Se o banco voltar e falar assim, essa casa que você está querendo comprar por 200 mil não vale 200 mil, esse é um outro aspecto. Então você tem todos esses processos que vão acontecendo. E essa dinâmica, ela é muito diferente também. Porque no Brasil, uma vez que você fechou o valor, é aquele valor, pronto, acabou. E aqui não. Não, aqui nos Estados Unidos, o que acontece é que como aqui eles contam crédito positivo e, né, o teu histórico de crédito aqui faz diferença na tua aprovação de crédito, aqui nos Estados Unidos eles te dão uma pré-aprovação e eles verificam o teu histórico financeiro, o teu holerite, checam o teu emprego e veem se você tá tudo bem para você ter um financiamento, mas ele aprova você e o teu crédito. Se chama pré-aprovação. Quando você encontra o imóvel, aí passa por todo o processo novamente de verificação do crédito da pessoa, do emprego e da casa. Porque a casa precisa ter certas condições para ser aprovada. Eu tive uma cliente que chegou do Brasil e me mandou uma casa que ela estava em estado meio precisando de reformas. E a casa não estava sem a ilha da cozinha. Então estava em construção. Sim. A casa, como a minha cliente é arquiteta, ela falou, eu reformo isso, não tem problema, eu construo a ilha, faço a cozinha do jeito que eu quiser. E me mandou a casa. E eu falei, só se tu quiseres comprar cash. Porque a financiadora não vai aprovar nunca ter um imóvel sem uma cozinha apropriada em funcionamento. Então, os critérios da financiadora também fazem diferença na aprovação da tua compra. E no final, no último dia, na hora de assinar o contrato, muitas financiadoras rodam o crédito da pessoa. Porque se a pessoa comprou um carro de $50 mil 2 dias antes de comprar a casa, alterou todo o crédito dela. E ela já não está aprovada. Então, o sistema realmente aqui é muito diferente. E como tu falaste, se tem uma diferença entre o valor da casa avaliada por um profissional mandado pela financiadora e o valor da compra, você já vai ter que renegociar ali com o comprador de novo. Sim. A visão de estética que você perguntou é muito importante para a mulher. A gente tem que se sentir naquela casa. É uma decisão mais emocional do que propriamente financeira, né? A gente tem que sentir o ambiente, o cheiro, as cores, né? Então, a vibe, tem que sentir assim, gostei desse lugar. E muitas coisas a gente nem entende por que a gente gostou. Mas isso foi muito importante para mim, porque eu já tinha visto a casa decorada, eu já sabia o potencial que a casa teria, né? Era só trocar as cores das paredes, colocar o jeitinho brasileiro da decoração. Então, assim, é possível sim ter uma casa aqui no Texas com um ar brasileiro, sabe? Com uma decoração leve, divertida, contando a nossa história, das nossas raízes, a gente conseguir se sentir pertencente à cultura,
sabe? Sabendo que nós temos sim uma casa no estilo texano, mas que os móveis, os quadros, as obras de artes falam da nossa história. Então é possível sim casar as duas culturas assim, de uma forma muito harmônica, de uma forma onde as pessoas conseguem sentir que ali mora uma família, que tem uma cultura, uma educação, viagens, né? A casa conta história. Então é muito mais do que somente uma decisão financeira, é uma decisão emocional também, né? Tu tocaste num ponto que é super importante. Eu já visitei casa quando o marido vem naquela primeira viagem, né? Para reconhecer aqui a área. E a gente visita casa com os maridos e às vezes eu sei que não é um imóvel que vai agradar a esposa que está vindo do Brasil e que tem critérios muito, muito específicos que está procurando. E o marido fala, perfeito essa casa, tá ótimo, quando o preço está baixo, então melhor ainda. Mas muitas mulheres que eu atendo, muitas das minhas clientes falam, eu quero uma casa contemporânea, com muita iluminação natural, clara. Sim. Porque aqui no Texas, tem que lembrar, gente, que a história texana vem de fazenda. Então, as casas aqui, especialmente nos anos 2010, 2013, 2012, quando vocês chegaram, ainda era muito estilo casa de fazenda. Tem toda a cultura Spanish, né? Espanhola. Tanto que eu entrava nas casas, aí tem assim uma paredinha, aí tem tipo um nicho assim redondo numa parede. E aí eu fui pesquisar por que esse nicho, por que essa questão. Ali é como se fossem oratórios, né? Para colocar santos, porque vem da questão Spanish, bem forte, né? Nós estamos aqui bem próximo da cultura mexicana. Hoje não, hoje as casas já não têm tantos oratórios, né? As madeiras são mais claras, as janelas são bem maiores, né? São mais abertas, não são tão compartimentadas. Exato. Muitas das casas não têm mais aquela copa, né? Que é aquela sala de jantar formal separada, né? Hoje a gente tem outros usos, né? Outro uso para aquela sala de formal. Hoje as pessoas estão fazendo um lounge super bacana, com adega, sabe? Um lugar para receber, descontraído. Então, é muito a que a gente traz do Brasil, poder exercer essa visão da nossa história, que é maravilhoso, poder juntar essas duas coisas, é o melhor dos mundos, é a nossa visão da cultura, de como decorar nossa casa, dentro de uma estrutura já pronta, né? Dá para fazer. Os armários já estabelecidos, que não é você que personaliza como no Brasil, vocês se acostumaram com isso ou vocês gostam mais dos móveis planejados? Hoje tem as duas opções, né? Hoje temos fornecedores locais que, se a pessoa não quiser, pode trocar esses armários, né? Pode trocar os puxadores. Podemos... E o orçamento? O orçamento. Mas tem a parte... orçamento. O problema é que se você tem o recurso para fazer essa mudança e sua esposa vai ficar feliz, sua vida vai ficar mais fácil. Mas o que você tem que levar em consideração é depois a revenda disso. Porque a gente, na nossa rua, a gente tem uma vizinha, porque teve uma época que a gente começou a fazer encontros entre os vizinhos culturais, entendeu? Porque tinha muita gente de várias nações, então uma noite a gente ia comer comida mexicana, na outra tudo venezuelana, indiana, tudo ali. E aí a gente foi na casa de uma vizinha nossa, a mesma planta, e que fez um móvel planejado no modelo do Brasil. E aí a gente olhava e a gente sentia que faltava alguma coisa. Assim, por quê? Por causa dessa questão da culturação também. A gente já estava mais acostumado com o modelo aqui tradicional, mais os móveis mais rústicos também. Né? Então, muito moderno para uma casa que é mais tradicional. Isso, não dava, a gente sentia que não casava alguma coisa. Então, aquela casa, provavelmente, na hora da revenda, ela vai demorar mais a vender. Então, você tem que levar essas questões em consideração. Tem uma construtora aqui, que é aquela australiana, que logo no início, ela teve problema exatamente por causa disso.
O que a Aline estava falando dessas modificações, janelas maiores, isso já é influência Dos estrangeiros dessa vinda de estrangeiros que migraram mudou a demanda. para cá, que mudou. A demanda mudou hoje. Inclusive, na nossa época não tinha casa térrea com home theater. Hoje já tem. Então você já começa a ver que a demanda já vai mudando, né? Sim, as isso coisas é maravilhoso. Já vão evoluindo. A gente sofria para achar móveis aqui, não tinha, lembra? Não conseguia saber onde comprar as coisas, era tudo muito pesado, a linha de design era muito rústico, era muita madeira, muito couro escuro, aí juntava assim um couro marrom com um piso marrom, ficava muito pesado. A IKEA, né? A IKEA, quem nunca teve um móvel da IKEA, que jogue a primeira pedra, quem nunca montou um móvel da IKEA em casa. Mas eu acho também, Aline, que naquela época, como tinha menos, né, acesso à internet, a informações, acho que e como aqui a classe média é muito grande, Sim. os móveis de linhas mais contemporâneas, europeias, né, de estilo europeu, estavam fora do que a gente estava acostumado a ver naquela época, que é o que as pessoas que têm condições aqui nos Estados Unidos de contratar uma decoradora de interiores, elas já tinham acesso a isso, móveis de nomes famosos. E o brasileiro, a gente recebe a influência muito forte, não só dos Estados Unidos, mas como da Europa. O que nós temos hoje em termos de móveis e linha de produção no Brasil, a gente recebe informação muito mais europeia do que propriamente americana. Então, assim, as nossas linhas são linhas mais leves, mais fluídas. Então, quando você chega aqui, você roda todas as lojas e não acha nada para comprar, você fala assim, meu Deus, eu tenho um problema? Como que eu vou fazer para achar esses móveis, né? Hoje não, hoje é uma outra realidade. Tanto que hoje em dia, as pessoas que chegam, né, que estão recém-chegadas, se a minha cliente já fala, eu quero linhas mais contemporâneas, eu já tenho uma lista de empresas, né, de lojas, ou até mesmo o Design District, que a gente já foi juntos. Sim, maravilhoso. Mas que o padrão americano é muito high-end. Geralmente não faz parte de uma casa de classe média. Não, é isso. Eu acho que o ponto é esse. Porque aí você vai falar que não existem casas com esse padrão? Existem. Se você vai na Custom Home, você vai achar. Mas aí você está saindo de uma casa que a média é 800, 1 milhão, e a gente está falando de casa que começa em 2,5 milhões, entendeu? Então, assim, não é uma casa no estilo para você pensar como um investimento. Né? É uma casa precisa mais de investimento para você morar como moradia. Então tem essa diferença também que a gente observa e é raro você ver um modelo de tendência de casas, por exemplo, modernas, como a gente acha em alguns complexos Alphaville, retos, aquele modelo totalmente moderno, né? Bem mais estilo mais europeu aqui, entendeu? Que foi a Mainville, que foi uma construtora australiana que chegou aqui nos anos 2014, por aí, aqui no Texas, e ela construiu casas muito contemporâneas, muito modernas, bem no estilo que a gente conhece as casas de Alphaville no Brasil, e aqui ela não fez muito sucesso e ela acabou saindo aqui do Texas. Porque hoje já mudou, né? Isso a gente está falando de 10 anos atrás. Hoje nós já temos uma outra estrutura de modernidade, a construção continua a mesma, mas a versatilidade que você pode fazer com as plantas, com os acabamentos, o que as construtoras hoje oferecem em termos de acabamento, não deixa nada a desejar para o Brasil. O brasileiro que tem que é high-end, que gosta das coisas de ponta, vai encontrar tudo isso e muito mais aqui. Porque aqui não é só a questão estética, a questão da qualidade dos produtos é superior. Então, assim, a construção aqui, mesmo que as pessoas falem, mas é madeira, é forro, é gesso. Assiste. Né?
Mas eu vou dar quase isso numa casa que não é nem tijolo, né? Então, assim, o brasileiro ainda pensa muito isso, né? Direto. Mas a tecnologia empregada e o que uma casa aqui no Texas oferece para a família é algo assim muito superior que muitas casas no Brasil, que não tem a questão do clima, a questão dessa coisa de deixar a casa mais confortável, mais cozy, a atmosfera da casa. Então tudo aqui é muito pensado para o conforto. O americano não dorme no ponto quando fala conforto. Então, assim, a pessoa vai se surpreender com os acabamentos e com o conforto que uma casa do Texas vai proporcionar para a família. Eu estava com um cliente esse fim de semana e ele falou exatamente isso. Ele falou assim, às vezes a gente está lá no Brasil e a gente converte, a casa aqui está custando 1 milhão, uma casa de 5 milhões no Brasil, a um padrão alto e tal, é grande a casa, mas ele mesmo estava comentando que às vezes o acabamento da construção não é como aqui. E eu sei que muita gente pensa, mas aqui é feito com a estrutura de madeira, paredes de drywall, mas gente, é uma tecnologia que super funciona aqui, é resistente, tem casas aqui, como tu falaste, a casa de 1950 que vocês compraram. E a pessoa também tem que pensar também a hora de vender, quanto tempo que uma casa customizada, que foi feita para aquela família no Brasil, vai demorar no mercado para ser vendida, porque foi construída, customizada para o gosto único daquela família, que não quer dizer que as outras famílias vão gostar daquilo, do jeito que a pessoa construiu. Né, pra vender no Brasil, né? Nisso aqui a gente não tem esse risco. Uma casa aqui no mercado fica no máximo 1 mês, 2, 3 meses. No máximo, uma casa que é uma casa padrão. Então, a questão dessa flexibilidade de a pessoa, hoje eu não quero, posso mudar para outro lugar, é enorme, é muito maior. Não é uma casa para liquidez, é muito grande. Do imóvel aqui vai rápido. E uma coisa que vocês comentaram sobre a homogeneidade das casas aqui nos Estados Unidos, muitos dos meus clientes reclamam, mas as casas são todas iguais. Mas essa homogeneidade é muito importante no mercado imobiliário daqui para gerar dados e estatísticas para a gente. Aqui o mercado trabalha com muita estatística. A gente tem estatísticas reais e tanto para colocar à venda quanto para se você é o comprador e o teu realtor está te aconselhando, também vai te trazer estatísticas e falar, olha, para a gente dar uma oferta, é baseado em estatísticas. E aí muitas pessoas perguntam, a gente pode negociar casa nos Estados Unidos? Pode, só que dependendo do mercado a gente negocia para cima. A gente tem um bom aprendizado sobre isso. E nós perdemos investimentos por isso, porque a gente está acostumado. Cultura de mineiro, né? Tá passando a perna na gente, já dei o valor que o cara pediu, o cara tá pedindo mais 10 mil, não vou dar não vou pagar. Mas isso veio também da nossa experiência de mudar de Minas para São Paulo e depois para cá. E cada mercado tem a sua particularidade. No Brasil, se o imóvel vale 1 milhão, aí você fala, eu vou pedir 1.200.000. Todo mundo sabe, para chegar no 1 milhão. Eu vou pedir 1.200.000 para chegar no 1 milhão. Todo mundo conhece essa dança, né? Exato, e essa é a lógica. Aqui é o contrário. Eu vou pedir mais para você chegar no 1 milhão. Aqui você pede o valor de mercado. E se a demanda está alta, dependendo, isso vai muito do estilo também do corretor, e eu acho que você pode até falar um pouco mais sobre isso, mas tem corretores que inclusive ele joga um pouquinho abaixo do valor de mercado para você ter múltiplas ofertas, porque na hora que você entra no múltipla oferta, virou leilão, e aí virou leilão, as regras mudam. Então quando a gente chegou na Flórida, no primeiro imóvel, uma casa que era assim, térrea, que era assim, a gente ficou apaixonado. De frente pro lago. Linda. Sabe, com o balcony com aquela tela, igual tá acostumado lá na Flórida, muito comum. Por causa dos mosquitos. E aí o cara fala, o cara tá pedindo 74. Se eu fosse você,
eu fazer uma proposta acima. E aí eu cheguei até a perguntar para ele, eu acho que ele falou, eu acho que uns 80. Eu falava assim, não dá. Não, mas se o cara tá pedindo 74, por que eu tenho que pagar mais? Né? Eu vou dar 70. Né? Perdemos o negócio. E perdemos o negócio. E agora, depois da pandemia, aqui no DFW, a gente está com muito pouco inventório de casas no mercado, estoque de casas no mercado. E a população não para de crescer. Então, as áreas que são bem localizadas e com boas escolas continuam com preços valorizando bem rápido. E a gente estava no mercado umas semanas atrás com um cliente, e o meu cliente já estava procurando casa nesse condomínio específico, como aconteceu com vocês, por causa da escola da filha. Há 1 ano e 3 meses procurando casa e nada de achar da maneira como eles gostavam. Finalmente entrou uma casa, eu falei, essa aqui vai ser perfeita. A casa entrou às 10 da manhã no mercado, 3 da tarde a gente estava visitando a casa, 6 da tarde a gente estava mandando uma oferta. E eu recomendei para os meus clientes, vamos fazer uma oferta bem agressiva para eles aceitarem de primeira. Então, vamos mandar no preço que eles estão pedindo, e a gente ofereceu termos muito atraentes para o vendedor, um closing super rápido em 2 semanas, coisas que a gente sabia que ia dar uma segurança para o vendedor de que aquela casa ia sair rápido do mercado. E fomos com tudo, no primeiro dia da casa, com o preço que o vendedor pediu. Quando vem a resposta, eles deram uma contra-oferta, e eu falei, como assim? A gente deu o preço que ele estava pedindo. E ele falou, para eu tirar a casa do mercado no primeiro dia, tem que ser uma oferta pelo muito menos um pouco acima do asking price. E eles voltaram com uma contra-oferta, 50 mil a mais, porque eles tinham listado a casa, o vendedor não queria tirar a casa do mercado no primeiro dia. Claro, isso, contingência. Só pelo valor que ele estava pedindo. E acabou que vendeu um pouquinho acima. Graças a Deus deu tudo certo. Meu cliente conseguiu a casa que ele queria. A casa foi appraised no valor que foi o valor da venda, e no final deu tudo certo. Mas isso demonstra o que vocês estão falando. Mesmo agora, no pós-pandemia, ainda a gente vê esse tipo de negociação acima. Sim. Aqui em Frisco. Aline, Ader, obrigado por compartilhar a experiência de vocês, contar essa história desses 12 anos bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos. E obrigado pelo tempo. Eu espero que ajude muitas pessoas aqui no nosso canal que estão assistindo e que estão pensando em fazer essa transição internacional, mas ainda tem aquele medo. Eu vou para o Texas ou eu vou para um lugar que talvez eu conheça melhor? Então, obrigado. Obrigada a você. Obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada. Que jornada incrível! Obrigada ao Ader e à Aline por compartilhar conosco esses acertos e desafios ao longo de 12 anos aqui nos Estados Unidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos e coloque aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.